Amém, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, numa dinâmica um pouco mais diferente, mas é uma dinâmica que tem a proposta de levar a palavra de Deus de uma forma comunitária. E nós nos alegramos, nós estamos muito felizes de estarmos aqui nesse dia, um dia diferenciado, um dia que é do Senhor, no qual Ele veio e ressuscitou, e por isso nós gostaríamos de cantar, louvar, orar e trazermos também a mensagem do Senhor para a sua vida e para o seu coração. E nesse instante eu convido você, assim juntamente conosco aqui, a fechar os seus olhos e termos uma palavra de oração. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos primeiramente pelo dom da vida. Te agradecemos porque até aqui a tua forte mão tem nos sustentado, tem nos capacitado, tem nos guiado. E hoje é o dia que tu, ó Cristo Rei, ressuscitou. Glórias a Deus por isso, ó Pai amado. E nesse sentido nós estamos aqui celebrando o Teu nome, celebrando, ó Deus, a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Messias, do nosso Cristo Rei. A Ti toda honra, toda glória, e pedimos, ó Deus, aceite os nossos louvores, aceite a nossa adoração, aceite, ó Deus amado, as nossas orações, sim, Pai. E pedimos que a Sua palavra fale aos nossos corações, e que Tu venha de encontro, ó Deus, aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Cada irmão, cada irmã que está assistindo nesse instante, ó Deus, esse vídeo, que seja um instrumento de bênção na vida dos Teus filhos, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Cristo já ressuscitou. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, Ele a morte quis baixar, aleluia. Pecadores resgatar, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou,
vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar. E a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode estar orando, entregando louvor para nós, Inês? Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, essa rica oportunidade de louvar o Teu nome. Nós te agradecemos porque sabemos que juntamente conosco nesta hora estão nossos irmãos em Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos queridos, Pai, que nós gostaríamos muito de estar juntos, Sim, Jesus. mas a circunstância tem nos impedido, Deus. Mas nós te agradecemos porque sabemos que tudo há um propósito na terra como no céu, e sabemos, Deus, que o Senhor nos tirará dessa situação mais fortalecidos, mais revigorados, mais confiantes, Amém, Jesus. mais certos do amor do Senhor por nós a cada dia. E eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos teus filhos em cada lar, em cada família. E nós entregamos, Pai, essa singela adoração a Ti, Pai, nesse dia tão especial onde nós celebramos a Páscoa. E nós queremos dizer, Deus, que a Páscoa seja realmente celebrada no nosso lar, na nossa família, que possamos ter uma novidade de vida, ó Deus, depois de tudo isso que nós vivemos, depois de tudo isso que nós passamos. E a certeza nossa que Cristo reina conosco e reinará para todo sempre. Nós entregamos a Ti essa adoração, esse louvor, ó Pai, juntamente com nossos irmãos, e agradecemos pelo dom da vida e agradecidos também pela salvação, pelo Teu sacrifício de amor por todos nós. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava pesquisando, meus irmãos, e pensando em algo que poderíamos trazer nesta noite, trazer nesse dia tão especial que nós comemoramos a ressurreição do Cristo. E eu li algumas coisas e o que me chamou a atenção foi exatamente um texto de um colega de ministério. E esse colega de ministério se chama Júlio César, e eu li a postagem dele, achei muito interessante, e alguns aspectos eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs.
porque eu acredito que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, tudo que é bom nós devemos passar para frente, porque o que nos alimentou espiritualmente também alimentará os nossos irmãos. E não seria diferente hoje, onde nós relembramos a ressurreição de Cristo, talvez de uma forma diferente. Gostaríamos nós que estivéssemos reunidos na casa do Senhor, onde nós tivéssemos uma atividade especial, uma programação focada somente nesse aspecto, mas a situação faz com que estejamos nós aqui e cada um na sua casa. Mas, meus irmãos, o que é interessante em tudo que eu pesquisei e li sobre o aspecto que me chamou estritamente a atenção foi que o fato de quanto mais imersos e no propósito de Deus nós estamos para com as nossas vidas, mais sozinhos nós estaremos na caminhada. E o pastor ele descreve na sua postagem que quanto mais perto da cruz Jesus chegou, menor era a multidão que o seguia. Porque nós sabemos que todo o ministério de Jesus, ele é focado, ele chama atenção justamente na questão de quando Jesus ele anda, Jesus ele está no caminho e a multidão começa a seguir e muitas pessoas seguem o mestre, seguem o rei. Só que no momento da dificuldade, da dor, da aflição, da preocupação, no momento de mais intensidade no ministério de Jesus, ele viu que a multidão já não era tão grande quanto era antes, com as bênçãos, já não era tão grande quanto era na época dos milagres, quanto foi na época de trazer aquele que estava morto, trazer a vida novamente. E a gente percebe aqui que no momento de aflição, os seguidores de Jesus eles foram diminuindo. Ou seja, o caráter de um amigo ele se revela nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Jesus, no momento de no momento de dor, ele perdeu Judas. Teve a sua amizade com Pedro negada, mas no caminho da Gólgota, ele carregando a cruz, ele ganhou um amigo ali naquele momento, que foi Simão, o Cirineu. Mas entenda, queridos, Cirineu, ele ajudou Jesus a carregar a cruz, mas ele não foi crucificado no lugar do nosso mestre, no lugar de Jesus. Ou seja, existem momentos que passamos sozinhos. E normalmente, esses momentos não são os momentos de festa, porque na festa nós convidamos os amigos, porque na festa, na alegria, as pessoas se aproximam de nós. Mas no momento de dor, no momento de crise, no momento de angústia, nós conseguimos identificar quem são os verdadeiros amigos, as verdadeiras pessoas, os verdadeiros irmãos que podem estar ao nosso lado. Só que o que chama atenção neste momento é que existiu uma coisa que somente o Cristo ressurreto poderia fazer, que era ir até a cruz, era estar lá crucificado para a remissão dos nossos pecados, mesmo ele não tendo pecado algum. Queridos, toda luta ela é temporária sim, as vitórias elas são eternas. Jesus ele carregou a cruz por 6 horas, ficou no túmulo por 3 dias, mas ele ressuscitou para sempre. Não teve um tempo determinado, não teve um período em que depois ele volta a morrer, não, muito pelo contrário, ele vive e reina para sempre. E o fato de nós estarmos aqui reunidos, isso expressa o amor, expressa o temor, expressa justamente a manifestação de Deus para com as nossas vidas. Jesus nunca vai nos abandonar. Jesus ele nunca vai abandonar a sua vida. Jesus ele nunca vai te abandonar. Na cruz, Jesus ele experimentou o abandono de Deus para garantir que os seus discípulos nunca fossem abandonados. Jesus, ele bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Isso está relatado em Mateus 27, 46. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 28, o capítulo 20 apenas. Estava marcado. Aqui, diz assim,
Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, Jesus ele está conosco não somente em momentos difíceis, não somente nos momentos alegres, mas em todos os tempos. Ele está conosco. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Afirma então esses versículos que nós lemos. Entre Jesus e a redenção existe a cruz. Entre esse nosso mestre e a redenção. Entre o Egito e Canaã existia o deserto. Entre Davi e o palácio havia um Golias na vida dele. Entre Paulo e o crescimento do Evangelho existia o quê? As prisões, as perseguições. Entre Jesus e a eternidade havia os açoites, a traição, abandono e uma cruz. Amados, como diz esse nosso colega de ministério, esse pastor, ele foca muito bem essa intenção. Entre Jesus e a redenção existia a cruz. Entre tantas coisas para que a gente possa, para que eu e você possamos alcançar os objetivos, possamos alcançar as promessas de Deus, é preciso que enfrentemos as coisas difíceis das nossas vidas. É preciso que passemos pelo vale de ossos secos. É preciso que eu e você possamos resistir sobre tantas coisas, tantas dificuldades, tantas crises, mas o princípio não é parar no meio do caminho. O princípio não é estacionar, não é fixar, mas ao contrário, é andar e saber que além existe um Deus que nos guarda, que nos recebe, existe um Deus que acolhe as nossas orações, existe um Deus que acolhe eu e você, meus irmãos. Esse Cristo ressurreto, esse Cristo que veio para transformar o mundo, para transformar a minha vida e a sua vida. E quando nós cremos nisso, quando nós cremos nessa intenção, quando nós cremos nessa palavra, não tem deserto que nos pare, não há Golias que nos pare, queridos irmãos. Não há nada que possa impedir a nossa caminhada com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Sempre existirá desafios entre você e a promessa que Deus lhe fez. Qual é a promessa que Deus tem feito na sua vida? Será que as dificuldades têm sido maior do que a tua fé? Será que as coisas difíceis na vida têm segurado, têm te trazido para trás novamente, ao invés de prosseguirmos, ao invés de irmos adiante? Não existe, meus irmãos e minhas irmãs, nada maior do que o amor de Deus e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E quando eu creio nisso, pode vir o que for, pode vir a tempestade que for, a tormenta que for, Cristo, Ele estará comigo, Ele estará conosco. Você crê nisso? Amém? Amém. Amados, e dando continuidade ao que diz aqui, muitos passarão pela cruz. Antes e depois de Jesus, muitos passaram. Morreram, porém a diferença não foi a cruz, foi Jesus, o ressurreto. A cruz em si não liberta ninguém, mas sim aquele que foi perfeito e passou por ela sem pecado e ressuscitou. Ele ressuscitou para sempre e para libertar e salvar os seus seguidores, aqueles que são os de Jesus, os cristãos e as cristãs. A obra da cruz, sim, a obra liberta. Mas, meus irmãos, o que cabe a nós é saber que o Cristo, aquele que passou pela cruz sem pecado nenhum, mas que morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, esse tem poder para salvar, esse tem poder para resgatar. A cruz, ela não permite, então, eu e você olharmos para trás. A cruz não permite que você olhe para trás. Jesus, na cruz, ele olhou em 5 direções, pelo aspecto que o nosso querido pastor aqui ele fala. Ele olhou para a esquerda, ignorando o ladrão que o afrontou. Ele olhou para a direita, garantindo então a salvação ao ladrão que reconheceu como rei.
Ele olhou para baixo, mostrando cuidado com Maria, então a sua mãe, e os discípulos, então, também amado. Ele olhou para frente, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele olhou para cima, dizendo: Pai, está consumado. A única direção que Jesus não olhou para a cruz foi para trás, queridos irmãos. Na cruz, passado fica onde ele deve ficar, atrás. Essa mensagem que nos posiciona, que nos direciona, que nos inspira, e mais do que isso, essa mensagem que nos desafia, nos faz repensar o nosso critério de fé, nos faz pensar o nosso critério de passagem, ou seja, da Páscoa, sobre a ressurreição desse Cristo, que não é somente um ato bonito, simbólico, mas é um ato real do Cristo crucificado ali pelos meus e pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Mas o que é importante dizer é que de todas as direções que Cristo olhou, para a direita, para a esquerda, para frente, para baixo, para o centro, o que é importante dizer é que ele não olhou para trás, porque o passado já está lá, não tem como nós mudarmos, mas o que nós podemos mudar através da nossa fé, através do nosso ato de crer nesse nosso Deus, estar, queridos amados, à frente, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos nos ajoelhar diante desse Cristo que ressuscitou para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Queridos, que essa passagem possa fazer diferença na sua vida, que essa mensagem possa te desafiar a ter um grau de experiência de fé com Deus, que por mais que estejamos imersos e profundos, tenhamos dificuldades de encontrar pessoas para nos acompanhar, Cristo, Ele nos acompanha. Cristo, Ele está conosco. Se a promessa na sua vida que ainda não se cumpriu, creia, porque Cristo está com você e Ele é capaz de cumprir a sua promessa, de realizar aquilo que lhe foi confiado, porque Deus, Ele não falha, porque Deus, Ele não mente. E Jesus, sendo Deus, Ele nos faz também, nos traz esse desafio, que possamos então, nesse dia tão celebrativo, que nós relembramos do nosso Cristo ressurreto, que nós possamos também lembrar que Ele é capaz de fazer o impossível nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja na sua família, que Deus seja no seu ministério, e que nesses tempos de crise em que nós estamos vivendo, vivenciando, nós possamos olhar para o alto, que de lá nos virá o socorro. Tenhamos uma palavra de oração, queridos irmãos. Pai, mais uma vez, te agradecemos pela palavra trazida aos nossos corações. Obrigado, a Deus, pela vida do teu servo que refletiu, a Deus, e nos trouxe essa palavra que inunda os nossos corações de esperança, Pai. Obrigado porque até aqui a sua forte mão tem sido sobre as nossas vidas. Abençoe teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus amado, aqueles e aquelas que estão cada vez mais mergulhados na sua presença, se sentindo distante das pessoas, que nós possamos nos encontrar com o Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos aproximar uns dos outros na intensidade da oração, da fé, do propósito, ó Deus. Encontra-nos, ó Pai, num lugar secreto onde somente nós estaremos com o Senhor, Pai. Eleva-nos, ó Deus, a um grau de experiência com o Senhor como nunca tivemos antes, ó Pai. Porque hoje, se o Senhor se faz presente, porque um dia tu passaste pela cruz, e se estamos passando nós também, ó Deus amado, no caminho, ó Senhor Deus, das dificuldades, no caminho, ó Deus, das crises, Pai amado, certamente as pessoas nos decepcionarão, mas o Senhor será sempre conosco. O Senhor estará sempre presente em nossas vidas, ó Pai. Basta clamarmos e pedirmos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, meu irmão. Receba a bênção, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus.